Estamos ao vivo. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa Ótimo. tarde, pessoal. Bom, antes de nós iniciarmos o bate-papo de hoje, que é sobre um assunto bem importante, principalmente para os colegas de profissão que estão iniciando, para os estudantes, para aqueles que têm interesse em atuar um pouquinho na clínica. Antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria aqui de agradecer a Vanessa por estar aqui. Para mim é muito importante, uma profissional muito competente, né, que tem cada vez mais desenvolvido e expandido a psicanálise. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece, poder te conhecer um pouquinho. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, sou formada em psicologia, né? Estou atuando na área clínica já faz mais de um ano e sou apaixonada pela psicanálise. E eu também tenho um grupo de estudos, né? De teoria e técnica de psicanálise. Então, acho que é isso, De assim. onde que você é, Vanessa? Fala para o Da cidade de pessoal. Bandeirantes, Paraná. Perfeito. Bom, pessoal, vamos começar a construir então esse pensamento. A ideia de hoje é falar sobre o início da clínica, né, do psicoterapeuta, o sujeito que se coloca nesse lugar, mas não só o início da clínica, mas sim também da clínica psicanalítica, né? Então, nós temos essa introdução ao modelo psicanalítico de profissionais que vêm de várias áreas. Em coincidência, tanto eu quanto a Vanessa viemos da psicologia, né? Então, ali nós temos algumas confusões, porque a forma de ver o sujeito é completamente diferente. Eu, principalmente, demorei bastante para entender essa diferença entre psicologia e psicanálise. E ainda acreditavam que eram a mesma coisa, porque foi isso que eu aprendi na universidade. Então, depois do tempo, de se debruçar um pouquinho mais sobre o conteúdo, a gente vai entendendo que são coisas distintas. Então, há essa confusão, né, do modelo em psicanálise e também desse modelo psicanalítico, o manejo da clínica, a forma de olhar o sujeito e tudo mais é completamente diferente. Então, o início da nossa fala acho que poderia ser por esse viés dessa diferença, né, de atuação entre o sujeito que está ali em algumas das abordagens e áreas, e essa é uma coisa que a Vanessa também tem uma experiência que pode contar um pouquinho para nós, que vai contribuir com aqueles que também estão nesse momento. Também vamos falar, mas mais um pouquinho adiante na live, sobre essa transição dentro da psicanálise, porque tanto na psicanálise nós também temos vários manejos de clínica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a psicanálise do acolhimento. Então, conta um pouquinho para a gente, Vanessa, essa sua mudança, como que é essa sua experiência, saindo de uma área da psicologia e vindo agora atuar na clínica e com ênfase também nessa mudança para a psicanálise em si. Sim. Bom, eu me formei, né, em 2011. Quando eu entrei na faculdade, já iniciei na área de RH, com estágio. Então, assim, eu ficava muito naquele olhar dos testes psicológicos, né? Daquela coisa, assim, de avaliar o comportamento, o foco era esse. E com o passar do tempo, depois de formada, trabalhando numa empresa de RH, eu comecei a perceber que aquilo para mim não fazia sentido, né? E eu sempre gostei muito da psicanálise, só que eu não entendia a psicanálise, né? Porque a psicanálise é uma coisa assim um pouco viajada, se a gente parar para pensar assim, no primeiro Ela é momento, né? dolorosa, né? Muito. E eu lembro assim, que na faculdade eu falava assim, nossa, eu adoro a psicanálise, eu adoro... mas não é aquela psicanálise que se passa na faculdade, é a real. Então, quando eu falo que eu ficava viajando, era nesse sentido, assim, porque era uma coisa assim tão distante, tão, né? E aí eu falei, caramba, mas eu não me identificava com outras abordagens. Eu sabia que eu queria psicanálise, mas eu não entendia a psicanálise. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu sair da empresa na área de RH, eu sempre tive um desejo interno de atuar na clínica. Porém, aquela questão da crença, né? Aquela coisa assim, a clínica é para quem tem dinheiro,
Ah, a clínica é para quem né, já tem alguém ali, né, alguém que indica, sabe? Eu vim uma crença assim, então eu sempre negava para mim mesma. E eu sempre falava para todo mundo. As pessoas falavam assim: ah, por que você não abre um consultório, né? Eu falava: jamais, imagina, não quero a clínica, mas porque tinha, né, aquele Sim, conceito, né, enraizado dentro de mim que você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter nome, enfim. E aí, quando surgiu essa oportunidade, quando eu fui escolher, eu decidi que eu queria a clínica, né? Aí, né, nessa procura de alugar sala, sublocar, de ver móveis e tal, eu comecei a pesquisar muitas coisas na internet. E, assim, o que me ajudou muito, 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 né? Eu sempre comento isso com a Jéssica, foi ter encontrado a Jéssica no YouTube. Por quê? Porque ali eu fui entendendo, assistindo uns vídeos, lendo também, né? Eu fui entendendo o que era a psicanálise e, principalmente, entendendo a importância da análise pessoal, porque o analista ele nasce justamente nessa análise, tá né? E até certo. hoje eu venho aprendendo assim. E o que eu achei muito interessante, que eu só dei conta depois, quando eu montei meu consultório, né? A gente está até conversando isso essa semana, que assim, o meu consultório ninguém sentava na poltrona, ninguém sentava no divã. Eu ficava assim, meu Deus, ninguém senta no divã, ninguém senta na poltrona, né? Porque eu tinha colocado a mesa e as duas cadeiras e a poltrona e o divã do outro lado. E eu fiquei pensando, mas por quê? Aí depois, na hora que eu comecei a mudar os móveis, conversando, né, Jéssica? Um dia a gente conversando, eu falei, mas ninguém senta. Aí você falou assim, manda foto da sua sala. Aí que eu fui dar conta. A minha sala do RH, né? A mesa assim de frente, a pessoa chega, já senta ali, né? Porque a pessoa, tipo, quem nunca fez terapia, né, vai imaginar, bom, tá a cadeira aqui, eu vou sentar aqui, né? E, Sim, aí, e eu achei interessante isso, assim, que até a posição dos móveis, né? A gente tem que tudo. saber como colocar, como conduzir, para análise fazer efeito, assim, surgir ali, né? Porque, fora a luz, né? Tinha aquela luz, assim, né? Aquela luz clara, assim, né? Aquela coisa toda. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Com os erros e com os acertos, a gente vai aprendendo aí. Eu achei muito interessante essa análise, assim, depois, sabe? Que naquele Sim. primeiro momento eu nem parei para É, pensar. é muito, muito pontual, porque independente de onde nós estamos vindo, seja de alguma escola de psicanálise, seja de uma universidade, uma coisa que ninguém conta, que não tem, é a questão de organização, escolha de espaço, marketing, contabilidade, organização de pacientes e tudo mais. Até teve uma contribuição da Marilda aqui que ela disse assim: a verdade, a psicanálise é muito simples, porém a maioria as complica. E exatamente Muito. isso. E até por uma questão do que nós estudamos ser doloroso. Então, nós criamos algumas cascas como defesa. E esse movimento que você descreve é muito importante porque você está vindo de uma outra área de atuação, da psicologia, né? E fazendo esse movimento primeiro para a clínica. Eu costumo dizer nos grupos e também para alguns pacientes, supervisionandos, que quando nós temos uma habilidade, quando você tem essa habilidade de escuta, que é o caso também que você demonstrou, de estar ali, de ter uma. Na religião, a gente vai na religião, nós vamos chamar de vocação para a coisa, é como se a clínica fosse um imã. Então você pode tentar fugir para qualquer lugar. De alguma forma você retorna para esse lugar que é para ali, onde que você tem habilidade, facilidade, se sente bem e pode de fato transformar muitas coisas. Então a percepção do consultório, a escolha do lugar, tudo isso influencia a adaptação dos móveis. E foram coisas que eu fui aprender na minha análise também, que eu também não sabia, né? Então, como que eu vou escolher um lugar? Ele precisa ser no centro da cidade, ele precisa ser num lugar movimentado, qual que seria o local ideal? E quando a gente pensa nisso, essa localidade é onde eu me sinta bem, é onde eu me sinto em casa. Então, quando a gente fala da disposição dos móveis, em psicanálise nós temos o divã, mas para aquele analista que está iniciando e ainda não tem condições de tanto investimento, tá tudo bem ter duas poltronas e depois vai investindo aos poucos. Isso não impede que um processo analítico aconteça, de fato, porque a psicanálise ela não é um móvel, ela não é um divã estritamente, é como se acontece o movimento. Essa ideia da luz,
né, que vem muito de outros setores, né? Então, assim, a minha experiência na análise, quando eu fui, me trazia um ambiente, a luz mais apagadinha, só deixando a luz do abajur, um momento mais fechadinho, traz essa coisa de se sentir abraçado, Aconchego. chego, de estar se sentindo bem. Então, é uma dica bem bacana, né, para aquele que está atuando. Em vez de deixar essa luz branca que nós usamos, por exemplo, agora para filmagem, para divulgação, seria uma luz mais baixinha, né, para que você tenha aquele momento ali mais acolhedor, de certa forma. E também essa disposição. Então, assim, as 2 poltronas é o suficiente. Mas como nós temos ali nós costumamos falar no grupo que nós passamos por um processo de desintoxicação, seja da psicologia, seja de outras abordagens, porque você passa muito tempo vivendo um mesmo modelo, sendo instruído, né? Eu me lembro também um outro aspecto que a gente pode conversar aqui, o quanto era aterrorizador o paciente que iria vir, o quanto seria uma pessoa muito perigosa, né? Quando nós falamos do consultório, nós não estamos falando desse paciente que normalmente é um caso que nem se procura ajuda. Nós estamos falando de um sujeito que sentiu uma dor muito grande, assim como nós, e que está pedindo ajuda de uma parceria, de uma dupla, para conseguir acolher essa dor, para conseguir caminhar desta forma, e não alguém que vai ali para te matar, para te ferir, para qualquer outra coisa, como é estipulado. Então, são muitas coisas a serem desconstruídas. E realmente o ambiente, o local, né, faz todo sentido. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, Jéssica, eu digo que eu tive uma sorte muito grande, que como eu me desliguei da empresa, então eu tinha um recurso para investir. E aí, por não ter essa noção, né, como a gente vem intoxicado, né, de tantas coisas aí, então eu comecei a investir em teste psicológico, comprei um monte de teste psicológico, em curso, tudo, nunca usei. Sabe? Tipo, porque você começa a entender que a psicanálise não é isso, né? A psicanálise não é nada disso, é outra coisa, né? Sim. Existe essa dificuldade de diferenciar a psicologia da psicanálise. Mas Sim, uma questão bem prática para a gente conseguir pensar, e para aqueles que estão nos acompanhando também aqui, é, por exemplo, quando nós falamos em psicologia, ali você vai ter várias matérias que não necessariamente está na atuação, mas que servem para que você tenha um norte. É a mesma coisa de nós falarmos, por exemplo, na administração. Aquele que está estudando administração de empresa, ele tem na grade curricular a matéria de psicologia, mas ele isso não o torna apto a atuar quanto um psicólogo, né? Porque para isso você tem uma graduação específica. A formação de um profissional em psicologia, ela vem de uma graduação de 10 semestres, ou seja, 5 anos, ali, e que não há a obrigação de uma psicoterapia, de um tratamento analítico, de alguma forma, porque existem várias abordagens. Uma outra diferença é como se vê o sujeito. Então, a psicologia, ela vai ver questões cerebrais, né? Então, vamos falar de química, é por isso que nós temos matéria de neuroanatomia, neurofisiologia e tudo mais, porque você estuda, né? É assim que se vê o sujeito. Agora, a psicanálise, ela também ela é completamente diferente à formação em si, mas é isso que é confundido na psicologia. Ali nós temos uma matéria que traz ali sobre Freud, sobre o início e tudo mais, mas não caracteriza um psicólogo ser psicanalista, o fato de cursar psicologia ou se graduar em psicologia. Porque, para a psicanálise, a construção desse analista, primeiro, é constante. Ele não tem um número efetivo para que ele se diga formado, ali efetivado. Não existe um órgão regulamentador como o CRP. É uma atuação livre. E, principalmente, você vai tornar-se analista ou se autorizar em psicanálise a partir da sua própria análise pessoal. Então, a psicanálise, ela se sustenta através de um tripé.
análise pessoal, supervisão que pode estar atrelada a essa análise e também estudos constantes. Por isso a importância dos estudos, dos grupos de estudos, do movimento, de você ver várias pessoas falando de um mesmo assunto, porque assim você vai construindo a sua própria psicanálise de uma forma fluida, principalmente falando dessa vertente que nós estamos vivendo do GEPA, a psicanálise do acolhimento, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas entender essa diferença é muito importante. Eu me lembro que eu me sentia uma irritação quando eu ouvia isso, porque eu dizia assim, mas não é possível que eu estudei durante 5 anos e nada daquilo ali eu vou utilizar na clínica. Então, isso gera um incômodo. Uma Mas depois... frustração, né? Exato. Mas depois você consegue ir entendendo, principalmente quando você vai progredindo na sua análise, você vai conseguindo construir esse conceito, entender que tá tudo bem, eu consigo sim, mesmo vindo da psicologia ou de qualquer outra área, porque para a psicanálise não é necessário que você venha ou da medicina, ou da psicologia, ou de qualquer outra área que veja o sujeito emocionalmente, até porque, só para a gente poder concluir e continuar com o pensamento, a psicanálise ela não vai ver o ser humano como partes cerebrais. Então, nós não vamos dizer que o inconsciente está no hipotálamo, por exemplo. Né? Então, assim, o mais próximo daquilo que nós chamamos em psique na psicanálise, como o próprio nome já diz, que vem do latim, é de alma. Então, é aquilo que na religião vão chamar de alma, é desta forma que nós vamos o sujeito pela psicanálise. Uma instância que transcende o corpo, ela não fica restrito a partes cerebrais. Por isso que psicologia e psicanálise é água e óleo. Não se mistura, não tem como fazer essa mistura. São aspectos diferentes de visão. A psicanálise vê estruturalmente. Então, nós não vamos diagnosticar um paciente com nomenclaturas da psiquiatria, como a psicologia faz. O tal do DSM, né, que nós estudamos, pelo menos eu não sei na sua graduação, Vanessa, mas na minha tinha que ser livro de cabeceira. Sabe essa ideia? Também. Na psicanálise, não, são estruturas, estrutura neurótica, estrutura psicótica, estrutura perversa. Então, o manejo é completamente diferente. Entender isso é muito importante. E é interessante isso, né? É importante isso que você disse, porque assim, muitas pessoas às vezes querem atuar, imaginam que precisa fazer psicologia primeiro, né? Pois é. Muitas pessoas, assim, às vezes eu converso, assim, eu falo, eu sou psicanalista e tal. Nossa, meu sonho é fazer psicologia para eu atuar. Não precisa, né? Fala, como assim? Não, né? Você tendo o tripé, né? Essa base mesmo da análise, que eu acho que é o fundamental, e é o que faz a sua clínica ir para frente, é o que faz realmente, né, as coisas acontecerem, é o tripé. Porque se não tiver o tripé, o negócio não anda, não vai, né? Exatamente, muito bem isso. colocado. E uma outra questão que nós conseguimos conversar também, agora falamos um pouquinho desse manejo da psicologia para a psicanálise, é possível fazer essa transformação, porém para isso precisa sustentar o tripé. Sim. É um movimento muito doloroso, porque hoje eu me vejo atuando com a psicanálise e não utilizando uma vírgula da psicologia, nada do que eu tenho aprendido é completamente oposto àquilo que se é vivido na clínica, mas também para mim é libertador. Mas dentro da psicanálise, como ela é uma via de atuação, assim como na psicologia nós falamos em abordagens, na psicanálise nós falamos em linhas de condução, em manejo clínico. Então, cada psicanalista, ele desenvolve Essa proposta de psicanálise do acolhimento, que tem 4 autores principais de base, como Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, e principalmente o Wilfred Bion, que é o manejo clínico de Bion que nós reproduzimos. Claro que não somos o Bion, então fazemos aquilo que cada um desenvolve a sua psicanálise, porque é uma das vertentes que ele aplica. Nós temos como um orientador o professor Renato, que vem nos trazendo um modelo de analista real, de um analista humilde, acolhedor, ali numa coisa concreta. Nós vivemos essa experiência, não é do acaso só, é uma atuação ali frequente.
E quando nós fazemos essa diferença, por exemplo, é muito diferente o manejo de um atendimento lacaniano para um atendimento bioniano. É água e óleo também. Não tem como você estudar Lacan e estudar Bion ao mesmo tempo, porque cada um traz visões diferentes, distintas também desse mesmo sujeito. E tá tudo bem, é tudo psicanálise. Sim. Né? Ainda está na atuação. E aí, quando nós trazemos esse ponto, nós falamos do analista real. Porque tanto na psicanálise, em alguns modelos, agora não só falando de lacaniano, mas outras partes de outros manejos clínicos, nós temos uma figura de um analista mais apático, de um analista sem tantas expressões, sem tanto carinho, né, mais distante, me parece uma coisa um pouco mais fria. E o que eu recebi da psicologia também vinha nesse aspecto. Então, não cumprimenta, não abraça. Hoje, com a pandemia, isso foi se espaçando. Mas essa coisa de não pode ter expressões, senta perto da porta, qualquer coisa você sai correndo, porque é sempre um ataque, uma coisa persecutória. Né? Então, a gente consegue construir um pouquinho como é esse analista real. Né? Pois é. Né? Coisa... Então, assim, não faz sentido para essa proposta de psicanálise no acolhimento. Então, acho que a gente consegue construir a partir de agora falando o que seria esse analista real, né? O que seria permitido dentro de uma análise. O que eu acho fantástico, assim, dessa questão do acolhimento, né, da psicanálise do acolhimento, é justamente isso, a gente se permitir nos acolher primeiro, né? Eu sempre falo isso para meus pacientes, primeiro eu preciso me cuidar, para eu poder cuidar do outro, porque se eu não me cuido, né, não tem como cuidar do outro. Eu sempre dou aquele exemplo quando a gente vai andar de avião, né? A aeromoça, ela dá algumas instruções. Sim. E ela sempre fala, né? Olha, tem a máscara de oxigênio, se acontecer uma emergência, você vai colocar primeiro em você, depois você vai colocar no seu filho, na pessoa do seu lado, né? Então, acho muito importante esse olhar da psicanálise do acolhimento, né? Porque quando eu consigo me acolher e eu sou esse lado mais humano, eu mostro isso para o meu paciente, ele também se sente acolhido. Sim. Né? É óbvio que você não vai sair contando a sua vida para o seu paciente, né? Mas vai ter momentos que ele vai estar ali numa angústia tão grande que você vai poder chorar junto com ele, né? Eu lembro que numa das minhas análises, né, contigo, eu chorei horrores e você chorou junto comigo. Eu fiquei assim, que legal, sabe? Tipo, ela tá sentindo a minha dor, né? Porque a gente é humano. E eu acho importante isso, assim, porque o paciente também se sente acolhido, né? Quando a gente pega a dor dele, é óbvio que eu não vou levar a dor dele para minha casa, né? Exato. Mas eu consigo acolher ele com aquela dor, né? Por isso que é importante a análise, assim, é uma coisa assim que eu sempre friso bem, porque tem muitas pessoas abrindo consultório, abrindo a clínica sem análise pessoal, né? Fala assim, não, eu preciso de dinheiro, eu preciso começar, depois eu vejo a análise. Não, gente, se você tiver um tiquinho para investir, investe na análise pessoal. Porque, assim, eu só vou conseguir andar com o meu paciente se a minha análise estiver andando. Senão o negócio trava, não vai, né? E é muito interessante, assim, porque essa semana eu me peguei muito fazendo essa autoanálise comigo mesma, né? Tipo, essa função, quando você tem um consultório, quando você é uma empreendedora, você tem o seu negócio, é muita função, porque além de ser mãe, além de ser mulher, além de ser dona de casa, eu sou uma empreendedora. Então, dentro dessa parte de empreendedora, eu tenho que ser contadora, eu tenho que ser secretária, eu tenho que ser meu marketing, eu tenho que ser tudo. Tudo. Né? Então, assim, como é que eu vou dar conta disso tudo? O que eu não dou conta, eu levo para análise. E lá eu vou conseguindo, né, trabalhando essas questões, porque é muita coisa. Então, assim, eu sempre friso, é importante a análise pessoal para eu poder acolher o meu paciente. Exatamente. Aí a coisa vai fluindo, né? Que esse acolhimento que o GEPA proporciona aí, né? É a base daquilo que nós oferecemos para o outro. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, eu também pude viver na minha análise pessoal, eu também aprendi. Então, como eu me organizar financeiramente? Né? Assim, até algumas escolhas que eu fiz sem levar para análise. Então, eu tinha escolhido um imóvel que era num prédio, era perto da porta de entrada e saída, não tinha uma recepção. Então, eu não levei essas coisas para análise e aí eu acabei entrando em algumas furadas, né? Então, depois que eu comecei a levar
Principalmente quanto valores de análise, então quanto que eu cobro? Eu tinha uma dificuldade muito grande de colocar preço no meu trabalho, de conseguir me organizar, de conseguir dizer não para um paciente que não está afim do tratamento, de querer sustentar aquilo a todo custo, né? Então algumas ilusões que no início da profissão acabam acontecendo porque a gente quer muito que a coisa dê certo, e às vezes há essa confusão. Então, é na Sim, análise que você faz essa formação, essa construção. Quando nós falamos dessa coisa do analista real, principalmente para o GEPA, isso é algo que em todos os grupos a gente tem ressaltado. Essa ideia do analista real é aquele que se emociona comigo. Não é aquele sim, choro desesperado de meu sim, Deus, que a gente faz, não é isso. Mas como? Como que um paciente está te contando uma coisa muito dolorosa e você fica apático aquilo como se não estivesse sentindo, se comovendo junto, né? A ideia até uma do conquista, né? Não só perfeito, coisas dolorosas, até conquistas. a vibração, né? Então, Sim, assim, é vibrar, é se emocionar e é também vibrar com uma coisa, porque assim, às vezes lá fora, as pessoas não entendem o quanto uma única situação é difícil. Às vezes, em sim, análise, aquilo foi trabalhado durante anos para acontecer aquele momento pontual. Então, como que eu não vou vibrar com o paciente? Sabe, de estar feliz, de reconhecer, né, de esperar principalmente que esse paciente nos ultrapasse. Por que essa sim, ultrapassagem? Porque é uma ideia natural. Enquanto analistas, nós não somos pai nem mãe, mas vamos estar ali numa analogia simbólica como se fosse. Então, assim, olha, sim, eu tenho isso daqui, porque foi o que eu vivi, então agora você vai para além disso, o outro que chegar contigo vai para além de ti, e assim por sequência. Porque essa é a ideia, que a nossa proposta do GEPA, nós não temos concorrentes. O meu colega que está ali conhecendo, crescendo junto comigo, ele não é meu concorrente, ele tem um espaço disponível esperando para pacientes que vão sentir a vibração dele. Então, sim, quando a Vanessa cresce, eu cresço junto. E, sim. aliás, tem crescido muito, né? Tem Graças cada a vez se Deus. desenvolvido bastante. Isso é muito importante que a gente reconheça, porque está o quê? Se dedicando, né? Então, aquele que assume essa responsabilidade, olha, não é fácil ter filho pequeno, ter que se dedicar para a clínica, ter que fazer essa movimentação de aprendizagem, né? Então, como que é esse lance de YouTube aí? Como que vamos fazer? Não, vamos atrás, vamos tentar. Como que faz essa organização financeira? Ah, então, como que eu vou cobrar? São coisas que nós vamos aprendendo a partir da experiência com o outro. E isso é muito importante. Sim, com certeza. É uma coisa assim que quando a gente passa a entender, a assumir essa responsabilidade, né? A entender que eu sou responsável pelo sucesso do meu consultório, da minha clínica. Ela só vai se eu for. Mas, principalmente, Jéssica, uma coisa assim que eu acho fantástica, uma frase que eu carrego para minha vida, né? Que é assim, é algo que você sempre fala nos grupos. Vai no seu tempo, sabe? Porque assim, por exemplo, eu preciso gravar vídeo, eu preciso fazer isso, mas se a minha energia tá baixa, não adianta eu ficar querendo, sabe? Porque às vezes eu vou ficar o dia inteiro lá tentando gravar o vídeo, não vai sair, eu vou me frustrar, aí vai vir meu super ego super rígido, me cobrando, me torturando, Só vai se né? machucar. Só vou machucar. Então, assim, a gente tem que ir no Exato. nosso tempo, né? A clínica ela só vai acontecer no seu tempo. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu não ficar olhando aquela frase, aquela velha frase, assim, né? Eu não vou ficar olhando a grama do vizinho do lado. Por quê? É, Porque ele está indo no tempo dele. Eu tenho o meu tempo. Às vezes eu fico focado ali, eu esqueço, né? Da minha responsabilidade também, né? isso. Porque eu sou responsável pelas coisas que estão acontecendo. Eu tenho que ir no meu tempo, mas eu preciso me responsabilizar também para as coisas poder fluir. Então não flui, né? Exatamente. Quanto mais você puxa para si, assim como na maternidade, quanto mais pessoas têm ali apontando o dedo e te dizendo, faça assim, faça assado, comigo funcionou assim. Cara, com você, comigo não, cada um é Exatamente. único, né? Quanto mais pessoas ali se intrometendo, mais dificuldade a mãe vai ter de desenvolver essa função.
Quando nós falamos na clínica, nessa analogia simbólica, quanto mais pessoas tiver entre você e o teu paciente, seja você jogando essa responsabilidade de marketing para uma outra pessoa, jogando a contabilidade para outra, jogando o manejo de agendamento, de cobrança, que faz parte do tratamento, para um outro funcionário, mais problemas você terá para desenvolver a função. Então, assim, no momento que nós estamos agendando um paciente, você sabe o manejo da tua agenda. Fica difícil, por exemplo, na cobrança de valores. Em psicanálise, você tem uma tabela. Até eu costumo dizer, nós precisamos de 3 valores. Ali, você precisa de um valor cheio, de um valor com concessão adiantado, né? Como qualquer produto que você for adquirir e você for ter um desconto, ele precisa ser adiantado. E um terceiro e último valor, que é o mínimo para você não pagar para trabalhar. Porque essa ideia de que em psicoterapia, em psicanálise, ou seja, na psicologia, às vezes o senso comum vem assim, mas você não está fazendo por amor? Mas o amor não paga minhas contas no fim do mês e eu preciso dela para sobreviver. Então, quando o paciente faz o pagamento em análise, o que ele está promovendo? O cuidado para o analista. Então, isso é muito importante, ter um valor justo. Aquele que diz assim, olha, a clínica não está funcionando. Então, peraí, tem alguma coisa de errado. Como que é que você está desenvolvendo isso? Porque a clínica dá retorno. Você precisa ter uma organização. É importante, até estava conversando com você esses dias, porque assim, é importante a gente fazer esse cálculo, né, do mínimo que a gente precisa para trabalhar. Porque Isso. assim, porque imagina assim, eu estou ali com o meu paciente, às vezes eu coloco um valor super baixo, não tá entrando, eu não vou estar ali com o meu paciente, eu vou estar pensando assim, nossa, eu tenho meu aluguel para pagar, eu tenho minha água para pagar, será que minha filha tem que comer? Eu não vou estar ali, né? E a gente faz realmente por amor, mas o amor não paga as contas. Exato. Né? Você vai comprar um livro, é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu morava em Londrina, né? Lá tem um transporte público. Você não passa na roleta se faltar 5 centavos. Pois é. Não passa, você tem que descer do ônibus. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando nós falamos do... Exato, pode concluir. Depois eu falo. Eu ia explicar como que faz esse cálculo, que eu Sim, achei pode fantástico. Falar. Sim, até marquei aqui para não esquecer. Me ajudou muito no início da clínica. Porque quando eu fui montar a clínica, as pessoas falaram assim, como ninguém te conhece, como você ainda não tem essa experiência na clínica, começa com um valor mais baixo, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, peraí, como assim? Né? Eu tenho a mesma capacidade que o outro, né? Eu estou me dedicando, eu estou pagando a minha análise, eu estou participando de grupos de estudo, né? E aí eu lembro que você ensinou o cálculo, achei fantástico, que é assim, a gente vai pegar a quantidade de horas semanais, eu fiz um exemplo aqui de 20 horas por semana, que vai dar 80 horas por mês, né? Ou seja, atendendo 5 horas, 4 horas por 5 dias. Aí a gente vai dividir pela quantidade de valor mensal que eu quero. Vamos supor que eu quero R$5.000 por mês. Vamos supor assim, porque nesse valor eu tenho que incluir uma coisa que eu achei muito legal, é assim, a minha vestimenta, a minha alimentação, tudo, os meus livros, a minha análise, meu grupo de estudo, eu tenho que incluir tudo, né? Isso. Eu peguei um valor baixo, vamos jogar aí R$5.000. Quando eu divido por essas 80 horas, o meu mínimo que eu tenho que cobrar é R$62,50. É o mínimo. Abaixo disso eu não posso atender. Porque vai chegar no final do mês, a conta não vai fechar. Exatamente. Além desse cálculo, a gente, por ser autônomo, eu achei muito interessante essa questão da reserva. Tirar uma quantidade para reserva. Por quê? Porque a gente é autônomo. Nem todos os pacientes vai conseguir ir adiante numa análise, né? Porque tem várias questões, né, que não depende do analista. Na verdade, depende do paciente. Às vezes ele não está preparado para fazer uma análise. Ele não dá conta, exatamente. Então, a gente tem que ter um dinheiro, né, uma reserva, e também a gente tem que ter um tantinho ali para investir. O que é investir? Em conhecimento, em um livro, de repente investir num cafezinho para o seu paciente, no ar-condicionado, aos poucos, né? Não adianta a gente querer começar com aquela clínica perfeita, aquele consultório chique, maravilhoso, aos poucos, né?
Acho muito importante isso. Me ajudou muito, assim, no início da minha clínica. Muito bem colocado. Então, assim, para você chegar nesse valor, você precisou somar todos os seus custos fixos, que Sim. inclui a sua alimentação, sua vestimenta, se você toma algum remédio controlado, a sua análise pessoal, se você tem uma locomoção até o ambiente, o custo desse ambiente, o custo da sua moradia, tudo isso entra no quê? No aparato que nós precisamos, porque o que é cobrado em análise não é o vínculo. O vínculo não tem dinheiro que pague por isso. O que se cobra é para quê? Para que eu possa estar aqui te ouvindo, pegando, fazendo esse movimento desconfortável de pegar todos os meus problemas, colocando de lado para cuidar de você. Eu preciso que você também devolva esse cuidado através do pagamento justo. Claro que nós vamos falar de concessões, principalmente nessa dificuldade de organização, mas sempre deixando claro que existe um valor real. Existe um valor X pelo teu tratamento e a gente pode fazer essa adaptação, tornando esse valor mínimo fixo mensal. Então, assim, olha, ficou X por mês, independente do número de sessões, garantindo uma vez por semana, porque isso é importante para o tratamento. Então, quando você faz esse valor, divide ele pela quantidade de horários que você vai poder deixar disponível ali. E aí você faz vezes 3, aí você tem um valor para você não perder dinheiro. Houve um momento que eu também não conseguia cobrar. Eu não entendia essas contas. Eu não entendia o exemplo da reserva. Até que o professor Renato me trouxe um exemplo que eu acho que fica viável para as pessoas que assistem aqui, para nós também falarmos sobre isso. O que seria essa reserva? Né? Eu não entendia. Então, até eu entender que a minha análise era importante para eu atuar, eu deixava para aquilo que sobrava. Depois eu passei a organizar, o primeiro dinheiro que entra eu separava para minha análise, porque era algo fundamental para eu conseguir atuar. Mas isso foi levando um tempo do quê? De responsabilização. Depois, eu passei a entender que o primeiro dinheiro que entra, ele não vai para minha análise, mas o segundo pode ir. O primeiro, ele precisa ir para a reserva. Porque numa analogia simbólica um pouco grosseira, mas muito eficaz, se nós pegarmos o combustível de um carro, quando esse combustível entrar na reserva, ela serve para que você leve, não para que você fique andando, mas para que você vá até um posto de combustível e reabasteça. Então, a primeira gasolina que entra, ou diesel, ou álcool, que chegue nesse automóvel, no tanque, ela vai direto para a reserva. Então, é da reserva para enchê-lo, e não o contrário. Então, aquele primeiro dinheiro que entra, eu preciso reservar. Para que se um paciente interrompa o tratamento, o que é natural, a clínica ela é fluida. Ela não é constante. Ela te dá uma certa segurança depois de um período. Você tem mais ou menos um tanto que você recebe. Mas para que você não entre em desespero. Nossa, o paciente saiu. Ou para que eu não olhe o paciente como um cifrão. Por quê? Porque se esse paciente sair, eu não vou ter o dinheiro para pagar o aluguel, por exemplo. Então eu vou ter que mantê-lo. Não, eu não tô com ele porque ele me paga. Eu tô com ele porque nós temos um vínculo de respeito e amor. Caso contrário, não dá para ficar. Mas isso se aprende aos poucos. Isso é muito importante que você colocou, Jéssica. Essa questão, assim, até brinca, assim, tem que ter a química entre o analista e o paciente. Se não tiver, exatamente, se não tiver, não flui, não anda, né? Você vai estar ali com o paciente pelo cifrão. É bem isso mesmo, assim. Se eu manter aquela relação, eu estou pelo cifrão. Então o paciente vai ficar falando, não estou nem aí para ele, né? Tem que ter essa conexão. E uma outra coisa que para mim foi muito difícil no início da minha clínica, e hoje, graças a Deus, já não é mais, porque foi muito trabalhado isso em terapia, quando sai o paciente. Nossa, a gente sente uma culpa, fala, nossa, onde que eu errei? O que aconteceu, né? E aí a gente passa a entender que eu não tenho nada a ver com isso, tipo, eu não estou errando em nada. Na verdade, é o paciente que às vezes não deu conta, às vezes ele não está preparado naquele momento, né? Então, assim, para as pessoas que vão iniciar a clínica ou que estão começando na clínica, essa foi uma dificuldade que eu tive, assim, imensa. Eu me cobrava muito, falei assim, nossa, será que eu errei? O que eu falei? O que eu deixei de falar? Né? E aí eu passei a entender. Tive. Sim. Né? Eu passei a entender
E outra coisa, no início da minha clínica, eu tinha muita dó, sabe? Então, as pessoas, assim, chegavam alguns pacientes chorar, falavam, não tem dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Então, às vezes, eu cheguei a atender até de graça. Pois Aí é. eu passei a entender que não funciona, não vai, a pessoa Não, não se responsabiliza. As pessoas não se responsabilizam e o final do mês sua conta não fecha. não, E aí você tem que se responsabilizar por isso. Né? Você exato, tem que entender, falar assim, não, peraí, o que é prioridade na sua vida? Né? A minha saúde vai em primeiro lugar. É uma coisa exatamente. assim, que eu tive muita dificuldade no início, né? E graças a Deus a gente foi trabalhando isso em análise. Por isso que é fundamental a análise, né? É Para a quem quer base, iniciar, para quem está exatamente. começando, fundamental a análise, o tripé, na verdade, né? A análise e o estudo constante, assim. Porque a Perfeito. supervisão, a gente consegue encaixar na análise, a gente consegue encaixar também no grupo de estudo. Então, você não precisa investir nos três, inicialmente, né? Não, Você você pode investir nos investe dois. nos 3. Só que quando a gente está falando Às de vezes se uma pagando, né? supervisão, Separado. isso, você pode sim procurar um outro profissional para uma segunda opinião, mas se a tua análise está encaixadinha, você pode levar os casos clínicos, a dificuldade para Sim, lá. Porque esse manejo todo eu aprendi na minha análise, que eram momentos de supervisão. E aí vai dependendo, se você tem uma demanda muito alta, você marca mais de um horário, tudo mais, reserva, mas é possível fazer com o mesmo profissional, né? E não necessariamente sim, precisa ser um segundo, muito bem colocado. sim, Disso que você me falou, me veio a questão, quando nós falamos da saída de um paciente, porque ele não deu conta do tratamento, é também muito importante que nós conseguimos olhar para o paciente que não está dando conta. Às vezes ele sim, paga, mas ele não vai. Então, assim, manter um paciente só pelo retorno que ele traz faz com que eu desacredite do meu trabalho. E se eu sim, desacredito no meu trabalho, eu vou contaminar outros pacientes por essa falta, que aquele paciente não está engajado, ele não está no tempo dele. Muitas vezes sim, até nós usamos a expressão, às vezes ele vai precisar se machucar um pouquinho mais na vida para ir reconhecer que, peraí, agora eu preciso olhar para mim e se responsabilizar. Então, uma outra coisa que eu costumo dizer, quando o paciente entra em contato e ele pergunta o valor da análise e ele diz que é caro sim, mas não só financeiramente, porque nunca é o dinheiro que deixa que o sujeito sim. saia da análise, porque esse dinheiro é gasto em outros lugares. Isso é uma E questão você me dá de desculpa, né, do dinheiro. exato, principalmente Exato. porque há concessão. Mas se o paciente ele não consegue pegar uma cota daquele dinheiro que ele recebe, retira e manter isso para análise e reservar pelo menos 50 minutos durante a semana, então ele não está pronto para o tratamento analítico. Exatamente. Por que ele não está pronto? Porque esse é o menor dos problemas dele em análise. É a parte mais fácil. Sim, Se ele não consegue fazer isso, então ele precisa respeitar. Agora, às vezes, chega um sujeito que, quando a gente fala da responsabilização, o Freud falava isso, ou é em 1912 ou 1913, nos artigos técnicos, eu não me recordo qual texto que é. Mas ele fala sobre a cobrança da falta, por exemplo. Tem profissionais que não cobram a primeira sessão, e isso é um absurdo. A primeira sessão sim, porque é precisa sua ser hora valor ali. cheio, porque aquele paciente Sim, pode não mais voltar, então precisa ser sim, valor cheio. E tem essa questão da cobrança da falta. E eu já ouvi muito na minha atuação. Você quer cobrar por um trabalho que você não fez? Não, muito pelo contrário. Você não apareceu, o meu trabalho está sendo feito. Porque quando você agenda um horário com o paciente, você precisa esperá-lo durante 50 minutos, porque ele pode chegar atrasado. E ele tem o sim, direito de entrar, mesmo que ele tenha 10 minutos. Teve uma vez um paciente que chegou com 40 minutos de atraso. E eu não posso ser irresponsável o suficiente de fechar a clínica e sair nesse período. Eu preciso estar ali. Então, há uma preparação emocional e de espaço para a chegada desse paciente. Não é por sim, acaso. Em época de pandemia, então, nem se fala. A higienização dos locais é sim, feita. Então, tudo isso precisa ser calculado, né? Tem um tempo certinho, você tem uma agenda, tem outro paciente depois. Então, quando nós falamos dessa responsabilização e do pagamento, em todos os aspectos, cada sim. profissional vai ter a sua regrinha. E é preciso que ela seja seguida ali.
Jéssica, tem uma outra coisa você falando que eu me lembrei, que é a frase do professor Renato que você sempre traz, que é aquela questão assim, mesmo que a minha agenda não está cheia, vamos supor, reservei lá 30 horas na semana. Sim. Às vezes, sei lá, tenho 10 pacientes. Quem está começando tem 10 pacientes. Eu preciso respeitar os 50 minutos. Eu tenho que trabalhar como se a minha agenda fosse cheia. Por Sim. quê? Porque quando estiver cheia, eu vou ter que respeitar, de qualquer forma, né? Isso, eu achei muito interessante isso. Isso é algo assim, no início, eu também tive essa dificuldade. Não tenho o próximo paciente, então vamos indo, né? Então eu ficava 1 hora e 15, 1 hora e meia. Aí depois eu aprendi, eu falei, não dá. E quando tiver o próximo horário, né? Você atropelando tudo, falar, agora parou, para de falar que eu tenho, né, que eu tenho um próximo. Não dá. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante também, que eu aprendi. Eu achei fantástico essa frase, assim. Muito bem Uma outra colocado. frase, Trabalhar sempre com a agenda cheia. sim, e uma outra frase que você sempre menciona e que me fez muito sentido, né, que é assim, sai um paciente, entra outro, né, porque às vezes, principalmente quando a gente está no início, bate aquele desespero, fala, meu Deus, está saindo, mas quando você passa a acreditar nisso, nessa frase, você passa a acreditar em você, no seu trabalho, as coisas fluem, sai um, entra outro, e é fato isso. Exatamente. Isso é muito importante porque, assim, o fluxo dos pacientes, essa entrada e saída é natural, faz parte da clínica. Sim. Preciso lidar com isso. E quando o paciente, ele sai, você não perdeu um paciente, porque esse é um pensamento psicótico, que eu também tinha. Nossa, eu tava morrendo quando o paciente saía, porque eu me cobrava e falava, fiz alguma coisa de errado e tudo mais. Quando você vai crescendo em análise, você vai se dando conta disso. Então, peraí. Então, eu fui aprendendo e é isso que a gente vai, reproduzindo com vocês. Quando um paciente, ele sai, então agora você tem um horário vago. E ele será preenchido por outra pessoa. E quando você vibra isso, eu gosto quando o Bion traz essa ideia da musicalidade de cada sujeito, da vibração, quando nós fazemos essa comparação com a física quântica, uma molécula numa vibração, ela vai atrair outra molécula na mesma vibração. Então, se eu não acredito no meu trabalho, se eu acho que o meu trabalho não vale o valor que eu estou colocando, é claro que eu vou atrair pessoas que também vão ter esse olhar. Sim. Então, isso parte de dentro para fora, de como eu me vejo, de como eu reconheço o meu trabalho. A partir desse momento, vagou um horário? Ótimo. Outra pessoa irá ocupá-lo. E se aquela pessoa não der conta de ficar, uma outra pessoa irá ocupá-lo. Por quê? Porque eu estou respeitando o tempo do paciente. Mas o meu trabalho, a minha dedicação é a mesma. É a mesma coisa assim, você está começando na clínica, então tem que cobrar um valor mais baixo. Você até mencionou isso no começo. Sim. Então, assim, eu lembro que em análise, eu ouvia muito isso, mas espera aí, você não tem se dedicado? Você não tem estudado bastante? Os móveis no seu consultório, eles estão rasgados, deteriorados, a sua sala está suja, você não tem um local para atendimento? Isso vale também para atendimento online. Ok? Sim. Porque aqui nós estamos falando de alguns aspectos do presencial, mas o online também. Você precisa de recursos, você precisa de um aparelho para transmitir, você precisa de internet, você precisa de um local tranquilo, seguro para estar em atendimento. Então, nos dois aspectos, independente. Né? Então, assim, essa saída do paciente, quando você está vibrando porque você acredita em você, outro chega em seguida. Se não chegar naquela semana, na próxima chega. E aí parece aquela ideia que até a Marilda usa, parece mágica do Harry Potter, né? Então, mas é isso mesmo, porque você está vibrando. E você precisa emanar essa vibração e realmente se dar essa credibilidade, acreditar. E claro, né, esse processo de divulgação, de tudo mais, precisa estar identificado, exato. Porque, e responsabilizar. Assim, não adianta só eu acreditar e vem muito aquela questão assim do nosso superego fazer aquelas críticas, né? A gente começa a se criticar, tem que ser perfeito, tem que ser tudo, né? E não, o importante é você fazer, faça do seu jeito, no seu tempo, não é? É uma coisa assim que eu tô trabalhando muito isso comigo, sabe? Tudo no seu tempo. E não tem que ser perfeito, porque nada é perfeito. Não. Né? Aquele que é perfeito, aquele que quer fazer perfeito, ele não sai do lugar. Exatamente. Porque a ideia da perfeição é chegar no topo sem precisar, sem ter nenhum arranhão.
Isso não é possível, ninguém nasce sabendo tudo, né? sim, Então, assim, principalmente essa proposta de psicanálise, não é o quanto teórico você saiba, é o quanto você vive de psicanálise, é o quanto sim, você consegue acolher o outro, é o quanto de experiência você se responsabiliza. É isso que vai te garantir enquanto analista, é isso que vai fazer com que tudo aquilo que você faça repercuta, porque eu estou me responsabilizando. Tô ali, sim, né? É dedicando. Então, assim, aquilo que eu produzi é o meu melhor. Até eu digo para vocês aqui no YouTube, pro pessoal que está acompanhando, né? Se vocês pegarem os vidinhos lá, os primeiros vídeos que eu fiz, sei lá, uns 4 anos atrás, senhor, né? A edição era terrível, né? Até mesmo os vídeos, mas era o meu melhor. Era aquilo que eu dava conta no momento. Então, para cada um que está iniciando qualquer lugar, isso é muito importante. Aquilo que você faz é suficiente. Eu acho que essa é a proposta do GEPA também, né? O analista, você não sim. precisa ser o mais intelectual. Você não precisa ter uma fala toda requintada. Não é isso que nós queremos. Até mesmo, nós estamos falando de uma proposta de psicanálise que não é elitista. Não estamos falando de pessoas que vão se tornar analistas porque têm um poder aquisitivo muito alto. Estamos falando de pessoas que estão se dedicando, primeiro, na humildade. Eu não sei O real, nada. né? O analista real, né? Exato, exato. É se colocar nessa categoria de aprendiz. Eu só posso analisar alguém porque eu também me coloco nesse lugar. Então, quando o teu paciente chega e diz assim, que estranho, eu não tô conseguindo falar nada. Você consegue respeitar, porque você sabe que isso Sim, acontece. sim. É uma coisa muito importante isso que você colocou, voltando a essa questão do analista real, né? É muito importante. Exatamente. Olha, esse assunto é um assunto que tem várias nuances, né? Até mesmo nessa questão da psicanálise, em si, acho que a gente nem conseguiu conversar muito sobre isso, essa mudança e tudo mais. Mas, de grosso modo, nós falamos por vários caminhos que são importantes. Acredito que, Vanessa, a gente pode até marcar uma próxima live para Sim, conseguir descontrair até mesmo com mais pessoas, enfim, a gente pode fazer um novo formato para falar sobre esse assunto. Estamos atingindo quase uma horinha de live, o papo tá tão gostoso que a hora passou rapidinho. Tivemos algumas contribuições aqui que eu acho que vale a pena a gente ressaltar para sim. finalizar, Aham, né? Essa questão eu fui vendo aqui, mas fui deixando para a gente falar depois. O Isaac, ele colocou assim, a psicanálise na graduação é tão rasa que muitas pessoas acabam criando uma aversão teórica, ou então criando uma ideia distorcida do que realmente é. sim, E isso eu acho que é muito importante. Até o Freud ele tem um texto que ele fala a dificuldade de ensinar psicanálise nas universidades. Não é possível porque é um processo de sentir na pele para aí você nomear. Tem tanta sim. coisa que antes eu dizia assim, ah, entendi. Mas é que tinha um momento na análise que eu vivi que eu falei, ah, então Ah, acho que eu não tinha com- entendido. Agora eu tipo, agora entendi. eu entendi. Isso, isso, porque a ficha cai, né? Aquela expressão antiga, Sim, denunciando a sim, idade aí. Mas isso é muito importante. A Débora, ela colocou assim: o modelo que nós do GEPA frisamos com base em Bion nos deixa mais livre para fazermos nossa psicanálise dentro do consultório, pensando sempre em acolher, amar e amar o paciente. e Exatamente. acrescentando aí, que eu acho interessante, cada um no seu jeito, né? Analista no seu jeito, né? Você vai Sim, atuar de uma forma que é única, é o seu jeito, né? isso. Isso é muito importante. Quando a gente falou dessa disputa, é isso. Vão ter pessoas que vão se identificar comigo, com a Jéssica, Sim, por conta da minha vibração. E esse lugar não pode ser ocupado por outra pessoa. E o local da Vanessa é um local dela, é a vibração dela. E sim, vão ter pessoas que vão se identificar com ela. Até falando nisso, para aqueles que se identificaram, abaixo do vídeo tem todos os contatos tanto da Vanessa lá do Instagram, para vocês poderem acompanhar o trabalho dela, que está fenomenal, como também tem o site do GEPA, que aí tem todos os integrantes ali envolvidos, vocês conseguem entrar em contato para grupo de estudos, né? A Vanessa também está colocando tanto de psicanálise como sim, também um grupo de mães, demais. até mesmo a Débora, que está aqui A Débora também, também tem esses tem. grupos.
grupos. Então, assim, verdade. voltando porque nós falamos aqui, mas ali no site você encontra o movimento, os inscritos, está tudo ali descrito. Por que é importante participar dos grupos? Porque você constrói a tua psicanálise quando você lê vários autores falando de no mesmo tema, e principalmente outros profissionais. Então, ouçam outros profissionais. Tem esse Você expande, né? Tem isso, expansão. se constrói aos poucos, né? Então, Sim. ali tem todos que participam, vale muito a pena. A Lu tinha colocado como vocês veem a abordagem da psicanálise nos modos de atendimento terapêutico virtual. Então, assim, para mim, Jéssica, eu já faço atuação da psicanálise tem 4 anos, virtualmente falando, em atendimentos. A Vanessa também está produzindo atendimentos Sim. online, também para aqueles que têm interesse. Mas como eu vejo, a psicanálise, ela não é fixada em um local. Então, são um encontro de 2 pessoas. E quem nos assiste aqui, acho que fica visível conexão, sintonia, acolhimento, estamos na mesma vibração. E isso é possível. Vínculo, né? Exato. Isso é possível no vídeo. Então, sim, aspectos online para tratamento é completamente diferente de aspectos físicos, do sujeito que vai presencialmente. Ambos têm as suas particularidades, que são distintas, mas eu tenho presenciado muitas transformações, muito crescimento. Então, para mim, é psicanálise. Eu percebo que, assim como Freud fazia através de cartas, acredito que se ele tivesse nesse movimento, seria sim algum atuante, porque a psicanálise, para ela continuar viva, ela precisa ser movimentada. E para ser movimentada, ela precisa ser falada, pensada, escrita, ouvida, vista, né? Então, esse é um movimento. Então, sim, eu acredito. Tudo com responsabilidade. E tem que ter a conexão, né, Jéssica? Acho que é o principal, assim, entre o analista e o paciente. Aí as coisas fluem pelo online. Se não tiver Sim. conexão, não vai também. Como também vai acontecer um atendimento online que não vai. Então, assim, já atendi Sim, pessoas que não tem ligação, não funciona. A ideia do analista, de encontrar um analista, é que haja esse casamento entre as pessoas. Se aquela pessoa ali não tem essa conexão, é difícil que você consiga construir. Então, não desista do processo. Procure um outro. A gente faz sim. essa comparação com o casamento. Às vezes você namora várias pessoas para ir encontrar uma que você case. Ou às vezes você tem a sorte de encontrar logo de cara. Então, é muito particular de cada um. Sim. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para nós comentarmos. Tem várias pessoas, muito obrigada pelo carinho, todo mundo, maravilhosos, muito bom, tô Eu não tô adorando. conseguindo ler, gente, porque eu não tô... Então, tô só te mencionando, e Mas assim, o pessoal tá obrigada pra todos. adorando, né? Tá Que gostando bom. muito. A André tinha falado, muito bom, Vanessa, tudo no nosso tempo. E é isso mesmo, cada um vai ter o seu Sim. tempo, e é isso que é importante respeitar. Só ver se tem mais alguma fala aqui pra gente finalizar. Ótimo, a maioria foi dessa alusão, né, das conexões. Então, assim, você gostaria de deixar uma mensagem final, Vanessa, sobre esse aspecto, enfim, sobre o tema? Sim. Primeiro, eu queria agradecer a todos que participaram, que estão assistindo, que estão nos ouvindo, né? E para aqueles que estão começando, iniciando a clínica, não cometa os mesmos erros que a gente, né? Começa a realmente a buscar análise, a estudar, porque às vezes a gente foca muito só no retorno financeiro, né? Às vezes o desespero é tão grande, nossa, eu investi tanto, e tá, eu preciso, e a gente vê o paciente como números, né? Então é fundamental a gente ter um outro olhar. Eu sei que é difícil, né? Porque às vezes a pessoa só depende daquela renda, né? Eu sei o quanto é difícil, né? A gente ter que mudar esse olhar. É doloroso, não é fácil, mas ele é necessário. Bom, agradecer, né? Quem quiser participar aí dos grupos, entre em contato, né? Com a gente, tá bom? Beijo para todos. Será muito bem-vindo. Essa questão que a Vanessa trouxe do início é realmente muito importante, porque o começo não é fácil. No começo você não tem sobra de dinheiro, não tem um retorno. Então, assim,
Às vezes não tem Quando apoio. você insiste, não tem apoio, por isso que é importante a análise. Eu me lembro que quando eu comecei a cobrar, eu falei estipulando um valor, todo mundo falou que eu era louca de cobrar aquilo, porque eu estava começando. Quando eu fui para a minha análise, numa análise real, eu realmente me senti acolhida nesse aspecto do valor. Então, hoje, para mim, é algo muito tranquilo de falar sobre isso, mas antes não foi, né? Essa dificuldade de se respeitar é um processo analítico, é ali que se aprende psicanálise, Sim, é ali que você aprende a nomear, a atuar e tudo mais. Não precisa, é um requisito importante, senão não dá para fazer psicanálise sem análise sim, pessoal. Agora, quando você respeita, eu me lembro que eu sempre ouvi assim, Jéssica, continua trabalhando na mesma intensidade, vai vir, o resultado vai vir. E veio, né? E realmente vem. Então, eu estou falando de uma posição aqui onde eu precisava de dinheiro emprestado, onde eu precisava de ajuda, onde eu não conseguia manter minha análise, eu não conseguia manter muitas coisas. Mas que hoje isso é possível. E é possível ter um retorno muito bom. Hoje, graças a Deus, a agenda está cheia, não tem mais horários. Então, assim, não é me gabando, é reconhecendo toda a sim, dedicação. Então, quando eu acolho as pessoas que estão ao meu redor e tenho esse incentivo que está sempre ali, gente, vamos produzir, né? Vamos fazer live. Vanessa, vamos lá, vamos topar, essa é a sim, ideia. Por quê? Porque assim outras pessoas nos ouvem. Quanto mais sim, pessoas ouvirem de psicanálise, mais nós crescemos. Quanto mais um colega meu por perto cresce, eu cresço junto. Então, nessa ideia de estar sim, assim, estar junto, é parceria mesmo, né? Um apoiando o outro. Aqui nós temos várias pessoas que são participantes do GEPA, também quero agradecer a todo mundo comentando, participando, muito obrigada, né? Então, assim, para a gente poder finalizar, a clínica, ela é possível, só que para aquele que se responsabiliza. Para ter liberdade na clínica, você precisa de responsabilização. Espera o tempo das coisas, continua trabalhando no mesmo ritmo que vem, como tem vindo para nós, na Vanessa. É muito importante. Então fica aqui também o meu sim. agradecimento a todos que estiveram aqui, que compartilharam, que escreveram. Se vocês gostaram da live, compartilha, né, para as pessoas que também vão ter interesse em crescer nesse aspecto. Fala, ó, isso daqui vai ser interessante para tal pessoa. Compartilha lá, porque eu acho que quanto mais pessoas acessarem, mais o movimento cresce, né? Mais Sim. nós nos responsabilizamos e tudo em conjunto. Um beijo para todos, um bom fim de semana. Sábado que vem tem mais live aqui no canal às 18 horas. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada eu. Tchau, Até quando? pessoal. Tchau, E até tchau. uma próxima. Tchau, tchau. Até mais. A cachorrinha. Tchau, tchau.